pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e na aula de hoje eu abordarei sobre a evolução histórica da administração. Então, sem mais delongas, coloca o like no vídeo, subscreva-te no canal e ativa o sino de notificações para estares a par de todas as atualizações. Ok, meus caros, falar propriamente da evolução histórica da administração é a mesma coisa que falar da evolução histórica das organizações. Há até autores que apresentam o tema como sendo evolução histórica da administração e das organizações, porque na medida que as organizações foram evoluindo, consequentemente também começou a evoluir a forma de gerir essas mesmas organizações. Então, falar da evolução da administração é a mesma coisa que falar da evolução das organizações. A questão que não se cala propriamente é quando é que surgiu a administração? Meus caros, não existe um momento exato, não existe uma data exata que é marcada o surgimento da administração, mas o que eu vos posso garantir é que a administração é muito antiga. Tão antiga que até no campo científico muitos autores afirmam que a administração surgiu no momento em que o homem surgiu, porque naturalmente, pelo facto do homem ser um ser racional, passo o pleonasmo, ele sempre procurou formas de sobreviver. Já desde muito cedo ele procurou formas de se proteger do frio, dos animais ferozes e naturalmente, de forma voluntária ou não, ele planeou, ele organizou, ele dirigiu e controlou. Isso é propriamente administrar. Mas temos aqui elementos que marcam aquilo que é o processo evolutivo. Meus caros, não quero que vocês encarem os elementos que eu vou marcar aqui como sendo um cronograma da evolução da administração. Não é propriamente isso. Pura e simplesmente o que acontece é que no campo administrativo, após surgir a administração como ciência, estamos a falar do período pós-revolução industrial, muitos autores procuraram desmistificar quando é que surgiu propriamente a administração. Eles retrocederam tanto porque notaram que a administração era tão antiga e a maior parte dos autores elenca os principais acontecimentos, os principais pontos marcantes da evolução da administração como sendo os que eu vou apresentar agora, né? Uns autores apresentam dessa forma, mas pode ter autores que elencam o processo evolutivo de outra forma. Então, não entendam que eu estou a falar que a administração surgiu na Suméria, depois evoluiu para o Egito, depois foi para a Babilônia. Não é propriamente isso, mas essa é uma forma, esses são os principais elementos marcantes onde notou-se indício da administração, e esse autor que eu utilizei como base para fazer esse vídeo, eu deixo aí as referências nas descrições. Ele utilizou dessa forma, é a forma como eu estou a apresentar e muitos autores utilizam dessa forma. Então, o autor nos diz que a história da administração surgiu muitos séculos atrás, precisamente 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, quando os antigos sumerianos procuraram resolver os seus problemas práticos e naturalmente começaram assim a exercer a arte de administrar. Meus caros, estamos a falar de 5.000 anos antes de Cristo. Isso é muito tempo atrás, né? Se analisarmos nesse período antes de Cristo, a contagem dos anos era de forma decrescente, né? Era o ano 5.000, quer dizer que o ano seguinte seria o ano 4.999. Foi decrescendo até chegar ao momento que foi o nascimento de Jesus, né? O ano 0, o ano 1, e começou a contagem crescente, até chegarmos ao ano 2023, que é o momento em que eu estou a gravar esse vídeo. Meus caros, metade de 5.000 são 2.500. Nós estamos em 2023. O que quer dizer que o que já se viveu no período pós-nascimento de Cristo não chega nem na metade do que se viveu antes de Cristo. Não chega nem na metade do que está a ser aqui apresentado na Suméria.
Por isso é que nós afirmamos que a administração é muito antiga. Por isso é que muitos autores assumem ou arriscam em afirmar que a administração surgiu quando surgiu o homem, porque 5.000 anos antes de Cristo é muito tempo atrás. Né? E na por cima, na Suméria, onde tem os primeiros vestígios, né? Também tem os vestígios das antigas civilizações. Então, está se calhar a falar do momento em que o homem surgiu. Depois o autor nos apresenta aqui, no Egito, propriamente na dinastia de Ptolomeu, essa dinastia que governou o Egito propriamente de 305 a 221 a.C., e eles foram contribuindo imenso naquilo que era o processo evolutivo da administração, ou seja, eles tinham práticas, não se sabe propriamente se esses indivíduos sabiam que estavam a administrar ou não, mas pelo facto da gente conhecer a administração, nós conseguimos notar fortes indícios, fortes práticas administrativas ainda naquela época. Começa propriamente com a introdução das moedas no sistema econômico do Egito. Naquela altura, o comércio era feito com base à permuta, né? Atividade que é caracterizada pela troca de produto. Eu tenho sal, entrego-te sal e tu dás-me óleo. Dou-te óleo, dás-me arroz e assim sucessivamente. A dinastia de Ptolomeu notou que esse sistema não era muito rentável. Muita gente perdia devido a essa questão da permuta, porque se eu tivesse a necessitar muito um produto, eu podia dar um produto se calhar com um valor superior. Se tivesse moeda, eu venderia aquilo, comprava o teu produto e ainda ficaria com troco. Mas o sistema de permuta era muito desvantajoso nesse quesito. Então, a dinastia de Ptolomeu introduziu as moedas no sistema econômico. De seguida, criaram as casas bancárias. Na altura não eram casas bancárias conforme as que temos hoje, mas eram casas que dedicavam-se à recolha de tributos, né, talentos, como eram chamados na época, e pequenas práticas, pequenos empréstimos para as pessoas se dedicarem às suas atividades, principalmente as atividades agrícolas. Depois, o Egito criou um sistema econômico voltado para a agricultura. A história nos diz que o Egito aproveitou-se das cheias do rio Nilo, criou um sistema de irrigação e plantou muito. Com essas plantações, o Egito produziu muito propriamente, ele que já tinha introduzido a moeda e começou a exportar os seus produtos, começou a mandar para outros países. A história nos diz que o Egito foi uma grande potência. Se notar, a introdução da moeda e exportação é praticamente o que os Estados Unidos faz nos dias de hoje. Então, o Egito já fazia nesse período, antes de Cristo. Outro elemento que também foi alvo de administração foram as terras, porque o Egito naquela altura já tinha a prática de divisão de terra. As bibliografias nos dizem que eles dividiram as terras em 4, onde tinha a terra real, que eram as terras pertencentes propriamente aos reis, e se o indivíduo quisesse plantar nesse tipo de terra, tinha que entregar 50% da sua produção ao rei. 50%. Será que é justo? Não é? Pessoal, deixem nos comentários. Depois tinha as terras dos clérigos, que eram terras propriamente para os militares, né? Depois deles terminarem os serviços militares, ele tinha um tipo de terra específico para ele. Tinha as terras dos sacerdotes, que eram terra dada aos templos, onde plantavam-se bens para o consumo das pessoas que trabalhavam e viviam nos templos. E por último tinha as terras dos particulares, que era para qualquer indivíduo que quisesse exercer atividade agrícola. Outra grande contribuição do Egito foi propriamente na construção das pirâmides. Por que é que as construções das pirâmides aparecem no processo evolutivo da administração? Porque as pirâmides são construções antigas. As pirâmides, há até pessoas que defendem que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. Quem já ouviu isso, por favor, dá aí também o seu parecer. Mas as pirâmides aparecem aqui no processo evolutivo porque, pelo tempo em que elas foram construídas, um período antes de Cristo, para ela ser construída, certamente que teve forte indício de administração, porque foram muitas pessoas que participaram no processo de construção das pirâmides, então teve que ter
planeamento para essas pessoas, teve que ter liderança, teve que ter organização, teve que ter controle para essas pessoas. Porque não é fácil gerir milhares de pessoas para erguer uma estrutura como as pirâmides que estão firmes até nos dias de hoje. Então o indivíduo daquela altura teve que administrar muito para poder construir as pirâmides. E por isso é que as pirâmides aparecem aqui no processo evolutivo. Implementação de conselheiros, né? Dizer que naquela altura era o sistema monárquico que reinava. Os povos eram geridos com base às monarquias e as pessoas que ascendiam o trono muitas vezes não eram devidamente capacitadas porque eles estavam lá devido à sua árvore genealógica. Morreu o pai, agora entra o filho. Se o filho está preparado, não, ele tem que entrar porque ele é daquela família real. Então, para facilitar o processo de governação desse indivíduo, tinham os conselheiros que davam os pareceres. Essa já é uma contribuição antiga, mas que acontece nos dias de hoje. Os diretores, os PCA, os presidentes, todos têm conselheiros. É algo que utiliza-se nos dias de hoje, mas que não é propriamente novo, é já de um período até antes de Cristo. Outra contribuição, já na Babilônia, é o próprio Código do Rei Hammurabi, que é um conjunto de lei criado na Mesopotâmia por volta do século XVIII pelo rei Hammurabi. O Código de Hammurabi foi praticamente baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Por que aparece aqui como contribuição? Porque é um exemplo de regulamento que hoje em dia é utilizado em maior parte das empresas. O Código de Hammurabi representam leis. Hoje em dia não há país sem Constituição. Então são elementos que surgiram já anteriormente e são práticas administrativas. Outra contribuição foi da China, propriamente devido à Constituição de Zhou, né? A contribuição da Constituição de Zhou é praticamente a mesma que a do rei Hammurabi. Temos Sun Tzu com o livro Arte de Guerra, que é um grande livro de estratégia e contribui muito para a evolução da administração. Tenho dois livros aqui, de Sun Tzu da Arte de Guerra, só recomendo, tenho esse, Sun Tzu, Arte de Guerra, e tenho também aqui o Compêndio da Arte de Guerra, né? É uma grande contribuição para o mundo da administração, porque na administração nós falamos muito de estratégia. A arte de guerra é um dos manuais que foi feita propriamente para a guerrilha, mas que foi adaptado para o campo administrativo. Porque recomendo aí os livros de Sun Tzu, vou deixar as referências no vídeo. Outra grande contribuição foi das organizações religiosas. Em suma, como é que as organizações religiosas contribuíram? Estamos a falar propriamente da Igreja Católica, que é a igreja mais antiga. Ela contribui propriamente devido à sua estrutura. As organizações antigas, por falta de uma estrutura eficiente, eles inspiraram-se muito na estrutura da Igreja Católica, que é a estrutura onde o Papa está no topo da organização, depois vem os cardeais, depois vem os arcebispos, os bispos, até chegar aos padres. Então, pegou-se essa estrutura e utilizou-se em muitas organizações, onde estava alguém no topo, depois vinha um nível mais abaixo que tinha mais pessoas, depois o outro mais abaixo e assim sucessivamente. Praticamente um modelo piramidal. Já as organizações militares contribuíram com os elementos que estão aí elencados, né? Escala hierárquica, nível de comando de acordo com o grau de autoridade e responsabilidade, unidade de ordem, princípio da unidade, princípios da organização, planeamento, estratégia e controle, centralização, comando e descentralização das operações, princípio da direção, criação de um Estado-Maior, staff. Organizações militares também contribuíram muito naquilo que é a evolução da administração, tanto até que Sun Tzu também encaixa-se naquilo que são as contribuições militares. Temos aqui esse pequeno cronograma que apresenta a evolução histórica da administração, os principais pontos e os principais autores. Esse cronograma foi extraído propriamente no livro de Adalberto Chavenato. Diz aqui os principais pontos, as pessoas que deram grande contributo, só o pessoal ir vendo isso. E caso surgir alguma dúvida,
é só deixarem nos comentários, pessoal. Essa foi mais uma aula de administração. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas contribuições, as vossas dúvidas nos comentários e estamos juntos. Até o próximo vídeo.